Senhoras e senhores deputados, boa tarde a todos. Boa tarde também ao engenheiro António Manuel Mendes Lopes e à sua advogada, doutora Ana Lopes. Está reunida a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior. Esta reunião destina-se a ouvir o engenheiro António Manuel Mendes Lopes, na qualidade de ex-representante dos municípios de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, no Conselho de Gestão do Fundo Revita, a requerimento putestativo do Grupo Parlamentar do PSD. Esta audição é exemplo de todas as outras, como a única diferença tem o facto de se iniciar pelo partido requerente, na medida em que há uma audição de natureza putestativa, e que será o Grupo Parlamentar do PSD, e, Sr. Engenheiro, o modelo em que funciona e que deve constar da convocatória, mas eu repito, é de 3 rondas possíveis, sendo a primeira de intervenções em modelo pergunta-resposta, com 8 minutos destinados a cada grupo parlamentar, sendo Vossa Excelência não tem limite de tempo para responder. Uma segunda ronda, quando assim requerido, de 5 minutos, mas com intervenções seguidas e resposta global pelo mesmo tempo. E, se necessário, uma terceira ronda de 3 minutos reservados a cada grupo parlamentar, conferindo-se ainda 2 minutos a cada um, senhor ou senhora deputado, a título pessoal. Como sabe também, comentei isso agora, existe a possibilidade da prerrogativa dos nossos depoentes de usarem da palavra até ao máximo de 15 minutos no início para enquadrar a sua presença cá ou, de alguma forma, fazer algum esclarecimento ou alerta prévio. E por aí eu começaria. Sr. Engenheiro, pretende usar a palavra, então faz favor, a palavra é sua. Faz favor. Faz favor, posso? Sim. Isto é falta de experiência. Começo naturalmente por cumprimentar Vossa Excelência, Sr. Presidente, cumprimentar as excelentíssimas senhoras deputadas e senhores deputados. É com gosto que venho aqui, naturalmente, e assim com toda a tranquilidade ao vosso convite para estar aqui presente e falar sobre as questões do Revita, enfim, relacionadas com os fogos ocorridos em 17 de junho de 2017. Então, eu faria aqui assim uma síntese, digamos, das minhas funções enquanto o meu mandato, durante o meu mandato no Fundo Revita, e passaria, se me permite, a ler este pequeno texto. Portanto, já como disse os senhores deputados, começo por apresentar com os melhores cumprimentos a todos os presentes, na pessoa do Sr. Presidente da Comissão e dos senhores deputados. Em primeiro lugar, aproveito esta via para manifestar a minha solidariedade perante todos os afetados pelos incêndios de junho de 2017, cujos efeitos ainda hoje se fazem sentir, quer ao nível económico, quer ao nível social, situação que veio agravar as assimetrias já sentidas pelas populações do interior do país, marcadas pelas baixíssimas taxas de densidade populacional e altíssimas taxas de envelhecimento. No que respeita à minha intervenção, passo a fazer uma pequena síntese daquelas que foram as minhas funções no Fundo Revita. Durante o meu mandato, evidenciando todos os esforços realizados pela Comissão Técnica e Conselho de Gestão em prol do cumprimento dos objetivos que presidiu à criação do Fundo, referindo que a minha indicação para o Fundo Revita resultou do pedido pessoal do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos, tendo aceito o mesmo por sentir que consubstancia um dever cívico face ao exercício das funções de chefe de divisão à época de divisão de obras municipais do município de Figueiró dos Vinhos. Com efeito, eu, António Manuel Mendes Lopes, fui nomeado para o Conselho de Gestão do Fundo Revita através do despacho número 9411 de 2019, de 9 de outubro, com produção de efeitos a 25 de setembro do Gabinete do Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, publicado na segunda série da Diário da República, número 194, de 9 de outubro de 2018, na sequência da cessação de funções do Conselho de Gestão do Fundo Revita do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Grande, Valdemar Alves. Desempenhei as funções de membro do Conselho de Gestão e, por urgência, as funções de coordenador da Comissão Técnica no período entre 25 de nove de 2018 a 30 de nove de 2019. Nesta audição, sempre que me referir a CT, porventura, pretendo dizer Comissão Técnica do Fundo Revita, e se alguma vez disser CG, tentarei dizer Conselho de Gestão do Fundo Revita. E se falar também CCDRC, pretenderei dizer Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro. Ao longo do meu mandato no Fundo Revita, nunca participei na entrega ou seleção de habitações a serem financiadas pelo Fundo Revita ou por outros fundos e doadores. Aliás, entre a nomeação e a participação na primeira reunião da Comissão Técnica datada de 30 de 10 de 2018,
não foram aprovadas novas candidaturas, tendo as minhas funções sido iniciadas numa fase em que todos os imóveis se encontravam atribuídos e em construção. Nesse sentido, enquanto coordenador da Comissão Técnica e tendo em conta as minhas habilitações profissionais de engenheiro civil, assim que fui nomeado, procedi à abrigação de todas as obras em execução sob a alçada do Fundo Revita, tendo entre 25 de nove de 2018 e 22 de 10 de 2018 visitado todas as obras em andamento e terminado o seu estado de execução de cada, informação essa que foi reportada ao fundo e consta como anexo 5 da ata datada de 30 de 10 de 2018. Cumpre aduzir que a validação dos documentos e a verificação do cumprimento dos critérios foi realizada pelas câmaras municipais, quer pela CCDR, esta última que reviu e centralizou toda a documentação. Veja-se que o preenchimento da parte B do anexo 4, que se refere ao artigo 25 do regulamento, é da responsabilidade da Câmara Municipal respectiva, que inclusive formulou a proposta de decisão para cada processo. Apesar de não ter tido qualquer intervenção quanto à triagem e seleção das candidaturas, face à informação a que acedi por efeitos da minha nomeação, apercebi-me que, salvo melhor a opinião, atendendo a quem formulava as propostas de decisão, era quem tinha a posse da informação relevante. Ao Fundo Revita competia apenas duvidar das propostas de decisão, caso lhe fossem levados ao conhecimento de ações que lhe pudessem ser adversas ao deferimento dos apoios. Pois, conforme resulta do artigo 26 do Regulamento, é competência das câmaras municipais a verificação das condições de acesso ao fundo, o cumprimento dos critérios de prioridade de seleção, a validação da instrução dos processos e a conformidade dos pedidos. Por razões de economia processual, não fazia sentido ao Fundo Revita repetir o processo de controle da legalidade efetuado pelas entidades responsáveis por efeito, inclusivamente sob pena de pôr em causa o princípio da confiança nas instituições. Ao longo do meu mandato no Fundo Revita, a Comissão Técnica e o Conselho de Gestão nunca receberam da parte de quaisquer entidades ou pessoas denúncias de irregularidades no processo de construção das habitações nos municípios de Castanheira de Pera, Figueiró das Vinhas e Pedrão Grande. Para além do caso apresentado na reunião da Comissão Técnica de 30 de 10 de 2018 pela Sra. Presidente da Castanheira de Pera, relativamente ao processo SF4, cujos pagamentos foram de imediato suspensos e a denúncia realizada pelo Sr. Arquiteto Vítor Reis, o conhecimento sobre eventuais casos suspeitos derivou sempre de informação transmitida na comunicação social. Na reunião da Comissão Técnica de 11 de 1 de 2019, segunda reunião a que participei, já havia sido transmitida a reportagem da TVI de 13 de 12 de 2018, levantando suspeitas sobre algumas das casas apoiadas pelo Fundo Revita e outros fundos no município de Pedrão Grande. Nessa sequência, foram efetuadas uma série de recomendações, processo a processo, de modo a que o Conselho de Gestão apurasse de forma inequívoca, junto à Câmara Municipal de Pedrão Grande, qual o caráter das habitações das casas visadas. Tudo isto para esclarecer eventuais dúvidas emergentes sobre a elegibilidade de cada um dos processos. De acrescentar de que, a 14 de dezembro de 2018, um dia após a transmissão da reportagem da TVI, enviei a todos os membros da Comissão Técnica uma listagem com os casos identificados na reportagem e quais as medidas cautelares que propunha até a decisão do Conselho de Gestão, informou essa, constando no anexo 3 da ata de 11 de 1 de 2019. A 25 de 2 de 2019, ocorreu a terceira reunião da Comissão Técnica em que participei e na qual foram apreciados os esclarecimentos prestados pela Câmara Municipal de Pedrão Grande, na sequência da proposta para o efeito na reunião da Comissão Técnica de 11 de 1 de 2019 e solicitados pelo Conselho de Gestão a 21 de 1 de 2019 à Câmara Municipal de Pedrão Grande, anexo 2 da ata de 25 de 2 de 2020. Nessa reunião, foram apreciados todos os esclarecimentos e documentos apresentados relativamente aos processos financiados pelo Fundo Revita. Processo CA6, a decisão foi manter o financiamento com condições. CA1, manter a suspensão dos pagamentos. FI 28, manter a suspensão dos pagamentos. De referir que ao Revita só foi possível analisar os esclarecimentos efetivamente prestados, pois dos novos processos em causa, a Câmara Municipal apenas se pronunciou sobre 3 até àquela data. A 8 de 5 de 2019 ocorreu a quarta reunião da Comissão Técnica em que participei, tendo sido procedido à análise dos processos anunciados pelo Sr. Arquiteto Vítor Reis, na audição parlamentar de 7 de 5 de 2019, na Comissão de Agricultura e Mar, com a apresentação intitulada As Casas da Vergonha de Pedrógão. Conforme consta do teor da ata, face às dúvidas colocadas pelos membros da Comissão Técnica e representantes da CCDRC, considerámos que na questão da avaliação dos pedidos de pagamento não poderiam existir quaisquer dúvidas, pelo que se propôs ao Conselho de Gestão a suspensão de todos os pagamentos de processos de reconstrução das habitações localizadas no município de Figueiró das Vinhas. Quer dizer, a partir daquela data, deixámos de pagar qualquer processo que estivesse em execução no município de Pedrão Grande. Mais se deliberou não validar pedidos de pagamento apresentados pela Câmara Municipal de Pedrão Grande relativamente aos processos de investigação até à prolação de um despacho de arquivamento ou acusação por parte do Ministério Público. Realço ainda
A esta menção ficou devidamente lavrada na ata de 8 de 5 de 2019 de que não chegou à Comissão Técnica qualquer denúncia sobre a existência de eventuais irregularidades, para além dos casos apresentados na reunião da Comissão Técnica 30 de 10 pela Sra. Presidente da Câmara de Castanha de Pera, relativo ao processo SF4, cujos pagamentos foram de imediato suspensos, e da denúncia realizada pelo Sr. Arquiteto Vítor Reis. A 25 de 6 de 2019, ocorreu a 5ª reunião da Comissão Técnica em que participei. Nela, e após análise do relatório apresentado pela Câmara Municipal de Torrão Grande sobre os processos financiados pelo Fundo Revita, processo CC5, MG7, CO4, PO6, RM10 e PL5, reiterou a Comissão Técnica a proposta efetuada a 8 de 5 de 2019 de suspender todos os pagamentos dos processos em juízo. Mais se propôs ao Conselho de Gestão que se comunicasse às outras entidades financiadoras que, caso estas o entendessem, à semelhança dos casos da Revita, que suspendessem o pagamento das obras do município de Torrão Grande até término da fase de inquérito pelo Ministério Público. A 29 de 7 de 2019, ocorreu a 6ª reunião da Comissão Técnica em que participei e na qual se procedeu à análise dos despachos do Ministério Público relativamente ao processo 2160/18.5 T9-LRA. As obras OU6, SB3 e BF9 não foram objeto de inquérito, pelo que se propôs ao Conselho de Gestão o levantamento da suspensão dos pagamentos. No que respeita à decisão de arquivamento pelo Ministério Público sobre alguns dos processos geridos pelo Fundo de Rebento, entendeu-se por a. Levantamento da suspensão dos pagamentos em relação aos processos FI5, CA6, FI25, CO4, PO6 e MG7. No processo BF2, requer à Câmara Municipal de Torrão Grande que oficiasse a herdeira da beneficiária para vir informar e se pretendia exercer o direito do apoio já que estavam reunidos os pressupostos do levantamento da suspensão dos pagamentos. Quanto ao processo LC2, a Comissão Técnica propôs ao Conselho de Gestão que fosse a habitação visada considerada como não permanente, solicitando à requerente a devolução dos montantes já pagos. No entanto, a Comissão Técnica alertou ao Conselho de Gestão de que todos esses processos deveriam ser vigiados face à possibilidade de ser requerida a abertura da instrução, com consequente pronúncia e submissão dos julgamentos dos beneficiários cujos processos tiverem sido arquivados em fase de inquérito. No que respeita ao processo LC3, RM7, MP4, CC5, CA1, BF19, FI28 e MG10, os quais foram objeto de despacho de acusação pelo Ministério Público, a Comissão Técnica propôs ao Conselho de Gestão a manutenção da suspensão dos pagamentos, tal como a constituição do Fundo Revita, como assistente nos autos, a fim de manifestar a intenção de deduzir a pedido de indemnização civil. A 30 de 9 de 2019, ocorreu a 7ª reunião da Comissão Técnica em que participei. Nessa reunião apenas foi analisado um pedido de apoio efetuado ao Fundo Revita por um cidadão inglês para uma autocaravana que ardeu no incêndio, tendo a Comissão Técnica proposto ao Conselho de Gestão o indeferimento do pedido. Esta foi a minha última reunião no Fundo Revita, já que, por e-mail datado 30 de 7 de 2019, comuniquei aos seus presidentes das câmaras municipais de Castanha de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande, e a 31 de 7 de 2019, ao Conselho de Gestão do Fundo Revita, de que renunciaria ao cargo com efeitos a partir de setembro de 2009. Tal decisão foi motivada por me encontrar em situação de algum cansaço acumulado, quero considerar que a função devia ser partilhada relativamente entre os 3 municípios abrangidos. Acrescento ainda que, relativamente às 3 reuniões em que participei no Conselho de Gestão do Fundo Revita, todas as propostas da Comissão Técnica foram por aquele órgão ratificadas. Por todas as declarações ora prestadas que correspondem à verdade, entendo que desempenhei as funções que me foram confiadas com a dignidade e determinação, tendo procurado em todos os momentos corresponder aos objetivos que presidiam à construção do Fundo, lembrando que a minha nomeação para o cargo foi exercida de forma cumulativa com as minhas funções na Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos, sem oferir qualquer tipo de remuneração adicional para o efeito. Era isto, Sr. Presidente, e muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Vamos, então, dar Sr. Deputada, pede a palavra para que efeito? Tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Era apenas para solicitar se seria possível deixarmos a intervenção que nos apresentou, que percebi que era escrita, e assim enriqueceria o espólio da Comissão. Muito obrigada. Deixarei com todo o gosto, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputada. A resposta também já está obtida. Muito obrigado. Eu vou pedir aos serviços se podem divulgá-la desde já, que ela pode, se calhar, aproveitar algumas das perguntas que queiram formular. Assim sendo, dou a palavra à Sra. Deputada Olga Silvestre, do Grupo Parlamentar do PSD. A Sra. Deputada, faz favor. Desculpe. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhoras e senhores deputados, cumprimento o Sr. António Mendes Lopes e a sua ilustre mandatária aqui presente, a quem agradecemos muito a sua vinda aqui a esta Comissão de Inquérito para prestar os esclarecimentos que se mostrem necessários para o apuramento do objeto desta Comissão. Prestamos também aqui
a nossa solidariedade às vítimas dos incêndios ocorridos em 2017 e a todas as pessoas, e às suas famílias, obviamente, e a todas as pessoas da região do Pinhal Interior pelo nefasto que foi a tragédia que ocorreu. Relembro também que o objeto desta comissão é a atribuição dos apoios do Estado na sequência dos incêndios do Pinhal Interior, e é nessa qualidade que o Sr. António Mendes Lopes vai ser aqui ouvido, na sua exposição, que foi extensiva e, por minha culpa, provavelmente, não tive a oportunidade de conseguir tirar os apontamentos todos que pretendia, e por isso corro o risco de algumas perguntas que lhe iremos colocar já estarão na sua nota introdutória, mas mesmo assim não deixaremos de fazer essas questões. E questionando sobre a sua intervenção ou a sua participação no Conselho de Gestão do Fundo Revita, nas datas que aqui referiu, entre 9 de 10 de 2018 e 30 de 9 de 2019, se foi esse o apontamento que eu tomei. Concorda? Então, eu gostava que explicasse aqui esta comissão e às pessoas que estão a ouvir como é que funcionava o Fundo Revita, desde o início até a atribuição dos apoios e quais foram concretamente as funções que desempenhou e quem eram as outras pessoas que o acompanhavam nesse Conselho de Gestão. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, Engenheiro Mendes Lopes. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Deputada. Naturalmente, eu não lhe posso responder desde o início, porque não estive lá. Eu só estive a partir de 25 de 9 de 2018 e, portanto, não estive na fase inicial, não estive sequer na fase da distribuição das casas, nem da análise dos processos e, portanto, não consigo responder a essa pergunta. O que posso dizer é que, quando estive no Fundo de Revita, tivemos todos, e a Comissão Técnica, e eu louvo o trabalho de toda aquela gente que foi empenhadíssima no sentido de garantir a legalidade e, digamos, levar, digamos, aquela empreitada a bom porto. E isso é aquilo que eu posso testemunhar, é isso que eu posso dizer relativamente às pessoas, quem era da equipa. Portanto, haviam técnicos das câmaras municipais, que tinham a dupla função de serem técnicos das câmaras municipais e também virem à Comissão Técnica. Havia representantes da CCDRC e, na altura, enfim, Abolição do Interior, que agora não me recordo o nome, de uma comissão, enfim, Unidade de Missão de Abolição do Interior, exatamente. Portanto, era um representante dessa Unidade de Missão, que hoje é uma Secretaria de Estado. E, portanto, esses eram, digamos, a composição da Comissão Técnica. Do Conselho de Gestão era eu, enquanto representante das câmaras municipais, o Dr. Joaquim Guardado, enquanto representante da União das Misericórdias, e o Dr. Rui Filhais, presidente do Instituto de Gestão da Segurança Social. Portanto. Muito obrigado. Sra. Deputada, para prosseguir, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. E concretamente, o que é que qual era a sua intervenção concreta a partir desse momento? Responder. Sra. Deputada, como viu na minha descrição, a minha intervenção concreta deixou de ser de engenheiro civil para ser quase jurista. Deixou de ser engenheiro civil para ser quase jurista. E que não sou. Portanto, a minha dificuldade terrível, ter que andar atrás da imprensa, de analisar processos, tudo isto, depois se veio a concluir no processo do Ministério Público que se reduziu a 8 casos no Fundo Revita. Ainda estes, sujeitos a julgamento, e alguns poderem eventualmente cair na sua decisão. Ou seja, toda esta trabalheira a um conjunto de pessoas para se reduzir a pouca coisa. E isso foi um desrespeito para quem, para mim, foi considerado um desrespeito para as pessoas que voluntariamente e gratuitamente deram o seu melhor por aquela causa. É isso que me constrange. Sr. Engenheiro, compreendendo isso, nós estamos aqui, apesar da Comissão ter um objeto, tudo que rodeia o objeto é muito chocante, é muito dramático, tem a ver com uma grande tragédia e, por vezes, não é fácil a gestão deste processo, é do ponto de vista emocional. Vamos todos, em colaboração, prosseguir, esclarecer tudo o que for possível, que é o melhor contributo que podemos dar para o próprio assunto. Sra. Deputada, para prosseguir, faz favor. Sr. Engenheiro,
nós percebemos a sua mágoa ou o seu estado, o que o senhor referiu, mas é assim, nós estamos aqui a apurar efetivamente a atribuição dos apoios do Estado, não é o que se passou concretamente com 8 casas, exatamente. Portanto, nós queremos saber o que é que se passou, o que é que correu bem e o que é que correu menos bem. E é nessa perspectiva, e tendo em atenção que o senhor estava dentro e sabia como é que funcionava e quais eram os apoios que o Fundo de Revita atribuía, ou a razão de ser da constituição do Fundo de Revita, e é nessa perspectiva que nós queremos que o senhor nos esclareça, não é com nenhuma mágoa que queremos que o senhor continue, que permaneça. A minha pergunta seguinte é o seguinte, no relatório do Tribunal de Contas, na página 47 e 48, diz que foram... O que se constatou é que o modelo desenhado conferia aos municípios muitas oportunidades de controlar e influenciar os processos, neutralizando a legalidade e os controlos previstos. A minha pergunta é se, nestes procedimentos, se a intervenção dos municípios, em algum momento, pode ter impedido de fazer o controle esse controle que era exigido. Para responder. Senhora Deputada, naturalmente, vou responder com toda... Eu, durante o período em que estive na Comissão, no Fundo de Revita, nunca nenhum Presidente me dirigiu a palavra sobre qualquer processo. Nenhum dos 3 Presidentes. Nunca fui pressionado, tomei todas as liberdades, inclusive contra o município de Pedrógão Grande, porque suspendemos obras do município de Pedrógão Grande. Portanto, nunca recebi da parte deles qualquer condicionamento. Sempre tive deles todo o apoio. E, portanto, sobre essa matéria, nada há a acrescentar. Quanto aos fundos, Sra. Deputada, eu não posso dizer a questão dos fundos. Eu estou aqui enquanto a questão dos fundos do Estado. O Estado, certamente, havia a parte dos fundos Revita e havia outros fundos. Eu, sobre a questão dos fundos, apenas posso falar da parte em que estive, digamos, no Fundo Revita. Não posso falar do início do Fundo Revita, porque houve fundos inicialmente houve fundos que se deram apoio ao fundo, cerca de 3 milhões de euros, enfim, não tenho agora o número presente, para apoio à agricultura, para até obras, prejuízo até 5 mil euros, que foi essa a decisão que à época tomaram. Mas eu não estava no fundo nesse momento e, portanto, não lhe sei dizer em que circunstâncias é que essa decisão foi tomada. Na certeza, porém, que o regulamento também não fecha a porta a isso. Porque no artigo 16 do regulamento do Revita diz que o fundo pode utilizar as verbas também para outros fins. Portanto, e deve ter sido nesse enquadramento, julgo eu, que o Conselho de Gestão, à época, deve ter decidido dar esse apoio, porque certamente falou, penso eu, com o Governo, no sentido de conciliarem as coisas e também da rapidez e do mais fácil chegar esse dinheiro às populações que estavam, digamos, fragilizadas, quer financeiramente, quer psicologicamente. E, portanto, penso que foi uma decisão, digamos, mais humanitária até do que propriamente racional ou de outra natureza. Foi uma questão de humanidade. Foi humanitária, a meu ver. Ainda que possam ter queimado algumas etapas. Admito isso, mas penso que foi mais uma razão humanitária. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Para prosseguir, Sra. Deputada, faz favor, tem a palavra. Olha, partindo dessas suas últimas palavras, queimaram-se algumas etapas, o que é que quer dizer com isso? Sr. Engenheiro. Sr. Doutor, eu não disse que se queimaram algumas etapas. Disse, talvez tenham queimado algumas etapas no sentido de facilitar. Não sei, eu não estava lá. Ou seja, podem não ter cumprido todos os formalismos, mas o dinheiro o fundo sabe a quem é que deu dinheiro e quanto é que deu. E ele está disponível, porque no relatório do Revita emite trimestralmente estão lá identificadas as pessoas. Portanto, sabe-se a quem é que deu. Não há, aliás, tanto para a parte agrícola como para a parte das habitações. Portanto, o fundo tem tudo claro. Portanto, aqui as etapas, digamos, se calhar foi uma força de expressão. As etapas aqui não era sentido de cometer ilegalidades, era no sentido de agilizar o processo, deixá-lo de ser tão burocrático, tão penoso. É nesse sentido.
Mas, Faz favor, Sr. Deputada, faz favor prosseguir. obrigado, Sr. Presidente. Mas quanto ao Conselho de Gestão, qual era o entendimento? Devia apoiar as habitações permanentes ou estavam também incluídas as habitações não permanentes? Sr. Engenheiro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. O regulamento do Revita verdadeiramente não fecha a porta às segundas habitações. Vejam o artigo 20 do regulamento. O regulamento priorizava as primeiras habitações, as habitações permanentes. Essas eram as prioritárias, mas nunca fechou a porta às segundas habitações. Essa foi um erro que eu acho que se propalou na comunicação social. As segundas habitações podiam ter sido apoiadas, se houvesse dinheiro para o efeito. Nunca o regulamento não impede que haja financiamento para as segundas habitações. E esse, penso eu, que foi o erro que se cometeu na imprensa, enfim, tudo. E nós suspendemos as obras pela simples razão. É que elas tinham entrado como sendo habitação permanente. E se não era habitação permanente, não tinham que entrar como habitação permanente. Foi essa a única questão de nós suspendemos as obras. Portanto, as habitações não permanentes também tinham enquadramento regulamentar para serem apoiadas. Na minha perspectiva pessoal. Nós não apoiámos nenhuma, mas tinham enquadramento regulamentar para serem apoiadas. E até era justo que fossem apoiadas. Porque há muita gente que deixou de visitar aquelas terras porque hoje deixaram de ter lá residências. As casas arderam. Aliás, aquelas aldeias é uma desgraça. Nós vamos àquelas aldeias, é só ruínas. Já as que existiam e aquelas provocadas pelos incêndios. Aquilo é terrível. Aquilo é desolador. Aliás, os senhores deputados com certeza já tiveram a oportunidade de visitar aquilo. Visitem aquilo e tenham a noção clara do que foi o prejuízo brutal para aquelas populações e para aqueles concelhos. E isso é irreparável. Sabem porquê? Porque são concelhos deprimidos, que não têm, toda a juventude que se forma desaparece, não há emprego qualificado, são territórios que estão a desaparecer em termos de populacionais. Muito pouca gente vive naqueles concelhos. E com estes acontecimentos, mais se agravou esta situação. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. A Sra. Deputada Olga Silvestre, faz favor, tem a palavra para prosseguir. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro, da justiça, da recuperação das segundas habitações, o PSD também defende essa justiça e a necessidade e a importância. Agora, a pergunta é que, eu tenho que o confrontar com o seguinte: há uma ata do Conselho de Gestão e que consta na página 61 do Tribunal de Contas, onde o Fundo considerou só dever apoiar habitações permanentes. Isso consta escrito no relatório do Tribunal de Contas. Sr. Engenheiro, para responder. Sra. Deputada, essa decisão foi tomada até ao fim, porque nós não apoiámos segundas habitações. Nós não apoiámos segundas habitações. Portanto, aliás, todas as obras que eu, no meu mandato, nenhuma obra foi adicionada às que já vinham atrás. Portanto, não houve acrescente, digamos assim, ou apoios a obras que não fossem ou pelo menos, supostamente, primeiras habitações. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sra. Deputada. Então, partindo também das suas palavras, é assim, então o Conselho de Gestão do Fundo de Revita, a decisão era apoiar só primeiras habitações. Para responder. Isso é um facto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, partindo para as segundas habitações. As segundas habitações, algumas também, e é do conhecimento que, embora o senhor tenha dito isso, que foram também algumas apoiadas pelo Fundo de Revita. A pergunta que eu vou fazer é o seguinte: tendo em atenção que algumas foram apoiadas pelo Fundo de Revita, outras foram apoiadas pelos municípios, portanto, tendo em conta a possibilidade que a lei permitiu dos municípios criarem um regulamento, aqui haverá diferentes apoios para a mesma situação. A pergunta é: não considera que houve discricionariedade nos apoios às segundas habitações? Sr. Engenheiro Mendes Lopes, faz favor. Sra. Deputada, o Fundo de Revita não apoia as segundas habitações. Não apoiou.
Até esta data não apoiou. Não quer dizer que não venha a apoiar, porque eu entendo que o regulamento permite esse apoio. Mas até o momento não apoiou. Quanto às questões do regulamentos que cada Câmara Municipal criou, foi a Câmara tem essa capacidade legislativa de criar regulamentos municipais. E, portanto, a Câmara assume os custos, não é o Revita. O Revita não tem nada a ver com esses regulamentos. Esses são regulamentos criados pelos municípios, com critérios dos municípios, e debaixo do orçamento municipal. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sra. Deputada Olga Silvestre. Então, as segundas habitações foram só apoiadas pelos municípios, através daquela linha de apoio criada pelo Estado com a lei do orçamento. Foi isso? Para responder. Se bem percebo, eu penso que nenhum município, a não ser Pedrão Grande, criou um regulamento para as segundas habitações. Eu penso que Figueiró não tem regulamento para as segundas habitações e que a Castanheira de Pera, penso, enfim, não tenho a certeza. Eu penso que é capaz que a Castanheira de Pera penso que tem. Não sei se avançaram para as obras, mas Figueiró dos Vinhos não tem nenhum regulamento para, enfim, decidiu não criar nenhum regulamento para apoiar as segundas habitações. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu acho que a Comissão solicitou os documentos. Muito obrigado. Sra. Deputada, para prosseguir, por favor. E porquê, Sr. Engenheiro? Para responder. Terá que perguntar ao Sr. Presidente da Câmara. Sra. Deputada. É uma resposta. E que valor, neste momento, que valor falta a aplicar do Revita? Tem noção? Sr. Engenheiro. Quando saí, na ordem de 2 milhões de euros. De 1 milhão e qualquer coisa, 1 milhão e pouco de euros. Enfim, na ordem de 1 milhão, não sei já. Eu sei que saiu agora o último relatório trimestral. Eu saí em 30 de 9 de 2018. 2019, peço desculpa. Muito obrigado. Sra. Deputada, por favor. Faz favor. Olha, também estava estipulado que o valor, havia um valor por metro quadrado para a reconstrução e a requalificação das obras em causa. Na página 85 do relatório do Tribunal de Contas vem referido que o valor por metro quadrado pré-definido não foi respeitado e, a não ser respeitado, devia ser fundamentada essa decisão e também não foi fundamentada essa decisão, nem foi cumprida a regra de contenção de custos. Qual a razão? Sr. Engenheiro, faz favor, para responder. A senhora deputada naturalmente compreende que eu não estive na fase da entrega nem da análise das propostas. Eu apanhei as obras em execução, adjudicadas, entregues, a serem feitas. Portanto, tudo essa fase de análise devia ser anterior à entrega das obras e ao início das obras. Portanto, se alguma coisa, enfim, que eu julgo que não correu mal, porque isto, naturalmente, eu tive todo o gosto também em participar, enfim, quando o Tribunal de Contas fez a sua inspeção, mas isto, no fim do jogo, é fácil sermos treinadores, não é? Isto, quando nós, no jogo acaba, nós somos todos bons treinadores. Portanto, essas coisas é assim. Aquilo foi um processo complicadíssimo e julgo eu, para montar um processo daqueles com aquela velocidade, foi difícil. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu devolvo a palavra à Sra. Deputada. Mas a fase em que o senhor participou também teve na fase da atribuição de fundos ou de apoios. Sr. Engenheiro, para responder. Eu só estive na fase de pagamentos, pedidos de pagamento. Não estive, digamos, os apoios, eu não estive na fase dos apoios. A única coisa que validava era pedidos de pagamento de obras em execução, os chamados autos de medição. Portanto, foi nesse processo que eu estive, não estive em mais processo nenhum. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sra. Deputada. E não havia conferência no sentido de confirmar entre os valores propostos e depois as obras executadas se eram realmente aquilo que constava no terreno? Para responder. Todos os autos eram elaborados pelos técnicos das câmaras respectivas, todos os autos iam para a CCDR para conferir com os valores de adjudicação e, portanto, todos os valores eram verificados, quer na fase da obra, porque os autos eram efetuados pelos técnicos respectivos dos municípios, portanto, e que faziam parte da Comissão Técnica, e depois disso eram enviados para a CCDR, onde eram validados os valores, no sentido de ver se cumpriam dentro dos valores que estavam adjudicados. Portanto, o processo era esse. E depois vinha a Comissão Técnica, depois desse processo, vinha a Comissão Técnica para a Comissão Técnica validar e enviar para o Conselho de Gestão para pagamento. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Mendes Lopes. Sra. Deputada. Olha, e esses valores não suscitava alguma... não suscitava
Está-me a faltar a palavra. Perplexidade perante isso? Não averiguava se os valores eram aqueles, efetivamente, que estava previsto na lei que estavam a ser cumpridos? Sr. Engenheiro, para explicar. Sra. Deputada, eu confere que depois de ter adjudicado e feito o contrato com os empreiteiros, quer dizer, supostamente essa questão está ultrapassada. Julgo eu. Não era eu que tinha, naturalmente, enquanto membro da Comissão Técnica, que tinha a função de estar a escrutinar todos os valores por metro quadrado, porque isso, naturalmente, pararia todo o processo, julgo eu. Não é? Para a gente reanalisar todos os processos, obrigava a parar todas as obras de imediato. Portanto, ou seja, eu confiei de que todo o processo e todos os valores tinham sido controlados na fase em que se fizeram as análises e as entregas das obras aos empreiteiros. Portanto, essa parte já quer dizer, já não tive essa função de estar, digamos, a passar todos os processos, processo a processo, no sentido de avaliar o custo por metro quadrado, até porque é difícil. Porque uma coisa e eu que sou da área sei bem, porque uma coisa é uma reconstrução, outra coisa é uma construção nova, e a reconstrução às vezes custa muito mais do que a nova. Muito mais do que a nova. E aí a reconstrução são à volta de 400 e poucos euros. Que situações já em que o valor é muito maior. Portanto, é relativo, esse valor de referência é um valor, digamos, de referência, mas não é um valor, digamos, que seja uma barreira intransponível, julgo eu. Porque, caso a caso, teria que se analisar. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Senhora Deputada, para prosseguir. Então, quem é que fiscalizava esses valores? E outra coisa, é possível exceder os valores, tinham era que ser fundamentados. Sr. Engenheiro, para tentar explicar como é que funcionava então esse cálculo desses valores e a fiscalização dos valores, tem ideia? Sr. Doutor, eu não fiz esse apuramento. Eu pessoalmente não fiz. Nem eu, nem... Porquê? Porque todas as obras estavam em execução. Algumas já em execução, mais de 70%. Mais de 80%. Algumas concluídas. Eu, quando pequeno processo, muitas delas já estavam concluídas. Portanto, não fiz esse processo. Esse processo devia ter sido feito, a ser feito, e estarei convencido que foi feito, é a minha convicção, de que todos os processos foram analisados ponto a ponto para ver o valor do custo de metro quadrado, para ver se eventualmente se encaixava dentro dos limites que estavam definidos no regulamento. Portanto, essa é a minha convicção. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sra. Deputada, pode prosseguir, faz favor. Está dentro do seu tempo. Sim. Obrigado. Tem aqui sido repetido diversas vezes que esta Comissão de Inquérito é uma perseguição às vítimas por parte do PSD. Ora, nós repudiamos veementemente essa tese e também consta estipulado no Tribunal de Contas, na página 91, que refere expressamente a suspensão de reconstrução de habitações por fundadas dúvidas sobre a regularidade aparente, outras por inércia do organismo do qual o senhor também fez parte, e como o senhor também referiu aqui na sua exposição, que os casos identificados com a reportagem da TVI, que tomou uma decisão, até fez constar em ata, e que houve a suspensão do pagamento de quaisquer casas, até referiu, do município de Pedrógão Grande. A pergunta que se impõe é por que razão foi decidida a suspensão do pagamento desses valores. Sr. Engenheiro, para responder, por favor. Em face das dúvidas e em face do inquérito que estava a ocorrer já pelo Ministério Público, nós entendemos bem, para salvaguarda do fundo, pedir a suspensão dos pagamentos. Não suspendemos as obras. Nós não suspendemos as obras. Suspendemos foi os pagamentos. Porque as obras, aliás, os contratos eram feitos, o Fundo de Reabita digamos, era uma parte do contrato, mas o contrato era feito entre o arbitrario e o dono da obra. Portanto, o Fundo de Reabita era a entidade financiadora, mas o Fundo de Reabita, o Fundo nunca parou nenhuma obra. Parou, suspendeu foi os pagamentos. Portanto, até se apurar se efetivamente estavam dentro do critério que estava estabelecido, como as casas tinham entrado como primeira habitação, se cumpriam como uma habitação permanente, se as habitações cumpriam esse requisito. E por isso é que suspendemos os pagamentos para efeitos cautelares e salvaguarda do fundo. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Mendes Lopes. Terminamos a intervenção do Grupo Parlamentar do PSD na primeira ronda. Sr. Deputada, há um esclarecimento do último? A segunda ronda, certamente. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Vicente. Sr. Deputado, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente.
Quero, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. António Lopes, representante dos municípios do Conselho de Gestão no Conselho de Gestão do Fundo Revita, pela sua deslocação e pelas declarações que veio hoje prestar a esta comissão. Quero manifestar a total solidariedade do Bloco de Esquerda com todas as vítimas dos incêndios de 2017 e com todos aqueles que se mobilizaram para responder a esta catástrofe durante e após os incêndios. Lamentar que até hoje ainda não se tenham tomado mais medidas do que aquelas que se tomaram para que situações como estas não se repitam na dimensão com que aconteceram em 2017, quer ao nível da política florestal, quer ao nível dos meios de proteção civil. Mas, não sendo esse o âmbito desta comissão, vou mudar de assunto e quero deixar-lhe algumas questões. A primeira é se tem conhecimento da aplicação indevida de apoios públicos na zona do Pinhal Interior, na reposição de potencial produtivo. Já nos falou aqui sobre a questão das habitações e da aplicação do Fundo Revita para esse fim, mas houve também um conjunto de medidas que foram tomadas a nível da reposição do potencial produtivo na região e quero-lhe questionar se tem conhecimento de alguma irregularidade desse processo e também das eventuais insuficiências que tenha detectado e que queira sinalizar. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado, eu não tenho conhecimento de nenhuma irregularidade. Não tenho. Muito obrigado, Sr. Deputado. Considera que os apoios públicos atribuídos para responder a esta catástrofe foram suficientes para apoiar as populações afetadas até ao momento? Primeira pergunta. Segunda, se de 1 a 10, como avalia a suficiência destes apoios? Sr. Engenheiro Mendes Lopes, para responder, por favor. Esta pergunta extravasa um pouco a minha função enquanto membro Mas, enfim, eu dou a minha opinião pessoal, um pouco... Pronto, sim. Enfim, direi que naquela região foi objeto de graves prejuízos, quer ao nível florestal, que são prejuízos incalculáveis e que não foram repostos. As pessoas ficaram naturalmente sem aqueles bens, como prejuízos elevadíssimos, e, portanto, têm dificuldade em refazer a vida e alguns até, com certeza, vão abandonar. O que eu acho é que o país, não é Pedrão Grande, o país precisa de um ordenamento florestal rapidamente. Esse é que é o ponto, acho eu, que os governos sucessivos, todos os governos, devem olhar para aquilo e, de facto, fazerem o verdadeiro ordenamento florestal. Porque sem isso é tudo paliativo. Daqui a uns anos, se nada se fizer, volta a acontecer exatamente a mesma coisa. Portanto, esse acho que é o grande, o nosso, enquanto país, é dos seus deputados, nós cidadãos, digamos, a grande mobilização que temos é olhar para o interior na perspectiva também do ordenar em termos florestais. Porque se não fizermos isso, o interior, digamos, porque é monocultura, transformou-se em monocultura. E isso é terrível, quer em termos ambientais, quer em termos das catástrofes que provoca, que é o caso, a nossa região é monocultura quase de eucalipto. E, portanto, isso tem as consequências que teve e que outras regiões vai acontecer, é uma questão de tempo. Enfim, Sr. Deputado, não sei se respondi à sua pergunta, eu extravasei-me um pouco aqui das minhas funções aqui enquanto membro do Fundo Revita, mas... se houve sobre insuficiência de apoios, era isso que também pertence ao Sr. Deputado. Naturalmente há sempre insuficiência de apoios, porque os prejuízos, repara, as segundas habitações não foram recuperadas ainda.
as aldeias estão completamente, enfim, em ruínas, grande parte delas, grande parte das casas estão em ruínas, ou seja, há aqui um trabalho enorme, que eu não sei se o Governo, de facto, tem a capacidade, de momento, de encarar estas situações enfim, de imediato, as coisas têm que se fazer, mas eu acho que temos que começar por um lado, efetivamente, e não é começar não é Petrógão, não é Figueiró, não é Castanheira, é olhar para o interior, para toda aquela região, que eu acho que toda ela está, se não está ardida, tem o potencial para arder. E, portanto, esse é que é digamos, o ponto, acho eu, desta situação. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado, para prosseguir. Foram muitas as insuficiências, então pode-se entender da sua intervenção. Para terminar, quero-lhe questionar se considera que podem ter ocorrido irregularidades na atribuição de apoios que tenham resultado da falta de meios operacionais e administrativos do Estado, a nível local e a nível nacional, para lidar com uma catástrofe desta dimensão e, sendo essa a sua opinião ou não, se tem alguma sugestão de medidas a tomar pelo Governo para prevenir esta situação em possíveis eventos futuros. Para responder. Muito obrigado. Aquilo que ocorreu em Pedrógão Grande, penso que foi uma coisa que ninguém estava preparado verdadeiramente para aquilo. E penso que, e esta é a minha opinião pessoal, naturalmente, que a Proteção Civil tem que se preparar para situações desta natureza, em termos da logística, ou seja, porque aquilo foi uma dificuldade muito grande em termos logísticos, porque havia donativos de todo lado, havia chegada de pessoas de todo lado e aquilo tornou-se quase que, a determinado momento, muito difícil de gerir. E penso que o Estado tem que estar preparado para este tipo de catástrofes. Aliás, as alterações climáticas levam a que o país enfim, e o mundo estejam hoje sujeitos a grandes catástrofes. E, portanto, temos que se preparar para situações destas ou piores. E isso obriga a que a Proteção Civil, o Governo, os seus deputados, pensem nesta matéria, porque temos que se preparar com meios de atuação depois no terreno, porque aquilo que se passou em Pedrógão Grande foi, de facto, hoje é fácil, digamos, escrutinar os defeitos, apontar questões menos próprias, enfim, porque já se passámos por aquilo e hoje tiramos experiências daquilo. Pedrógão deve ser visto muito mais como um aspecto negativo, mais como um modelo para aprender como é que se deve atuar perante situações de catástrofe. Deve ser esse o verdadeiro ensinamento de Pedrógão Grande. Esse é que deve ser o verdadeiro ensinamento, muito mais do que estar a apurar se foi 1000 euros para a esquerda ou 1000 euros para a direita. Devemos tentar aprender com Pedrógão Grande o potencial que temos a nível de catástrofes e, digamos, e a forma como devemos estar preparados para as combater. Esse é que é o verdadeiro ensinamento de Pedrógão Grande, penso eu. Pedrógão Grande e os incêndios depois sucederam a seguir, em outubro, a norte do Distrito de Quinto. E toda aquela gente. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado, para prosseguir, tem a palavra. Então, considera assim que se existissem mais meios a nível local por parte do Estado, quer das organizações locais, quer das organizações da Organização Nacional, de âmbito nacional, que se tivessem havido mais meios, que a aplicação dos fundos disponíveis teria sido mais eficiente. Sr. Engenheiro, faz favor. Eu não falo em questão de mais meios, eu falo em questão, digamos, do modelo de operação. Ou seja, o estar preparado com um modelo de operação, pudesse fazer face a situações de catástrofe. Às vezes não é questão dos meios, é questão da gestão, da forma de organização do ataque à catástrofe. Esse é que é o problema, porque não havia. Verdadeiramente não havia. Portanto, verdadeiramente eram os municípios a trabalhar para um lado, naturalmente todos a tentar fazer o seu melhor. Todos a tentar fazer o seu melhor. Claro, tudo se foi resolvendo e as coisas, enfim, apesar no momento inicial de grande dificuldade, e depois politicamente também houve muita pressão lá. Os nossos políticos, quer o Sr. Presidente da República, quer os seus ministros, enfim, digamos que faziam pressão. Aliás, eu lembro perfeitamente de ouvir o Sr. Presidente da República dizer que em dezembro de 2007 já queria ver casas recuperadas em Pedrógão Grande.
Eu tenho essa, e os seus deputados com certeza também sabem disso, não é? Portanto, havia ali um conjunto de pessoas que na prática, acabavam só por dificultar a tarefa das pessoas que estavam a tentar fazer alguma coisa. Obrigado. Já ouvimos dizer. Senhor Deputado, faz favor, a palavra é sua. Muito obrigado pelas suas respostas. Não tenho mais nenhuma questão a acrescentar, dadas as respostas que já foram dadas aos meus colegas anteriores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e ao Sr. Deputado João Dias, aqui dou a palavra. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Engenheiro Mendes Lopes e agradecer-lhe já os esclarecimentos que aqui nos prestou. De facto, entrou numa fase do processo já adiantada, com alguns desenvolvimentos, mas antes de mais, Sr. Engenheiro, quero-lhe dizer que certamente poderá já ter assistido a algumas das nossas audições adequentes, mas esta é bem o exemplo daquilo que nós temos dito. Quando nós assistimos ao PSD dizer que está preocupado em apurar os apoios do Estado e não vemos o PSD mais do que fazer que é procurar irregularidades ou ilegalidades, ao invés de perguntar, questionar o que é que faltou, onde é que faltou, que áreas estão ainda por cobrir, não. A preocupação é ir procurar alguma ilegalidade que poderá ter acontecido, evidentemente. Como o senhor disse, nós tivemos, esta população, este território, foi confrontado com uma situação que ninguém estava preparado. Deveria estar preparado para a sua prevenção. Como até já foi aqui dito, os incêndios previnem-se, não se deveriam combater. Mas surgindo um incêndio com estas dimensões, naturalmente que o drama foi imenso, não vale a pena estar a falar aqui mais da situação da perda de pessoas, de vidas humanas, mas a perda de bens também, a perda de tudo que tinha, muita da gente perdeu tudo o que tinha de uma vida inteira de trabalho, naturalmente que depois houve uma solidariedade, porque toda a gente do país inteiro, e isto é algo também que tem que se respeitar, que foi a solidariedade que o país demonstrou para com aquelas gentes, naturalmente criou uma situação muito difícil até de gerir, porque de facto houve uma tentativa de solidária, benévola, de tentar ajudar e colaborar. Podem ter existido irregularidades, nós não compactuamos com elas, achamos que elas devem ser analisadas, vistas, estudadas, investigadas. Não será certamente uma comissão como uma comissão de inquérito que não vem honrar de forma nenhuma com este comportamento. Nós achamos é que deveremos continuar a lutar para que os apoios àquela região sejam efetivamente concretizados. Até porque por muito que se tente apoiar, fica sempre muito para trás, fica sempre muito por recuperar. Desde logo no estabelecimento do potencial produtivo, mesmo no estabelecimento daquilo que é a perda de rendimento, porque muita gente, mesmo que receba a mesma quantidade de animais, mesmo que receba a mesma quantidade de árvores, há um período bastante longo em que está sem qualquer rendimento para que consiga voltar ao nível que tinha anterior. Mesmo até para uma área fundamental e que só nós, o PCP, temos trazido aqui, que é o dever de proteção e salvaguarda da saúde das pessoas e da segurança das pessoas, que não está explícito no objeto da Comissão, mas qualquer um dos grupos parlamentares concorda que é uma área sensível e que é um apoio que o Estado deve garantir. Isso sim nós devemos continuar. É aí que nós temos de tirar a lição. Por isso, eu naturalmente concordo com uma abordagem que já aí fez, não vou explorá-la muito mais, mas sem gente não se pode gerir a floresta. Sem rendimento não se pode gerir a floresta. Porque também não há outra possibilidade senão a promoção da diversidade cultural, que crie zonas de descontinuidade daquela monocultura, porque as pessoas são empurradas impulsionadas para aquela opção de monocultura. Nós compreendemos isso. Foram as políticas dos sucessivos governos que levaram a esse condicionamento. Mas a questão que se calhar foi a questão fundamental que levou à criação desta comissão, até lhe chamam a Comissão das Segundas Habitações, que de forma alguma deve ser apelidada disso, mas a verdade, tendo em consideração aquilo que para nós é o importante papel das segundas habitações, quero questionar, Sr. Engenheiro, na sua perspectiva, qual é a importância do papel das segundas habitações neste território? Sr. Engenheiro Mendes Lopes, para responder. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Naturalmente, as segundas habitações desempenham um papel de, digamos, chamar, digamos, as pessoas que estão deslocadas durante grande parte do período do ano para, naquele período estival, digamos, se deslocarem àquelas terras. E era essa, digamos assim, grande parte das habitações, das segundas habitações, eram como segundas habitações, naturalmente, naquele período de férias, de verão, em que as pessoas se deslocavam às suas terras e ali permaneciam durante algum tempo. E hoje, naturalmente, muitas dessas casas arderam. Alguns, pela resiliência, estão a tentá-las recuperar e outros, naturalmente, abandonaram. E, portanto, são mais umas ruínas que estão lá, digamos, a compor aquele ambiente desolador. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado, vamos prosseguir. O Sr. Engenheiro também deixou aqui bem claro, aliás, acho que já está bem claro nesta comissão, aquilo que estava definido era prioridade primeiras habitações. É perfeitamente entendível. Alguém que ficou sem teto nenhum é prioritário a quem já tem um teto, mas que também tem um bem, que é a segunda habitação dele, e tem um direito. Ele não foi culpado do incêndio, foi vítima. Apesar de ter tido, de ter uma primeira habitação em Lisboa ou no Porto, às vezes até por uma questão, supomos nós, de manter o médico de família, ou de manter o estacionamento junto à habitação que tem em Lisboa, no Porto ou em Coimbra, mas que com muita regularidade vai lá ou vive lá, ou até durante longos períodos, se perdeu a segunda habitação, ele não foi culpado. Ele foi vítima e tem direito ao seu recebimento. Portanto, é claro em todo o normativo, seja ele do Revita, seja ele das leis produzidas na Assembleia da República, ou mesmo até de resoluções de Conselhos de Ministros, que as segundas habitações também tinham direito a receber. E aquilo que se coloca aqui, tendo o Sr. Engenheiro explicado que não houve uma única segunda habitação a ser recuperada, Sr. Engenheiro, o que se coloca aqui é por que razão é que nenhuma segunda habitação foi recuperada. Sr. Engenheiro, faz favor. Muito obrigado. Eu penso que se deu ao alarido público sobre esta matéria. Deixou de haver tranquilidade. Qualquer coisa que se fizesse para além de habitações permanentes era considerado um crime público. Aliás, a imagem de Prógão foi arrastada pela comunicação social, nomeadamente alguns programas, que arrastaram aquela gente para o pior, para o sítio mais injustamente. Porque eles estavam a tentar, enfim, proteger um pouco aquilo que é o património daquela terra e daquela gente. E, portanto, eu entendo que se houver essa possibilidade, se deverá olhar, naturalmente o Fundo Revita, não sei qual é o dinheiro que tem neste momento no Fundo Revita. Naturalmente, o problema aqui é não dá para todos, porventura, não é? Já não dá para todos e, portanto, também tem que se tratar o que é igual por igual. Portanto, não sei como é que se poderia eventualmente resolver esta situação. Naturalmente, há sempre formas de resolver as situações, mas aquela gente perdeu, e não é só a gente das segundas habitações, é as pessoas da floresta. As pessoas da floresta perderam milhões de euros. Aquela floresta era, e peço desculpa por estar a alargar nesta matéria, era a fonte de algum financiamento, de muito financiamento daquela gente. E a floresta desapareceu, completamente. Completamente. E depois, hoje está a renascer, não é? Está a renascer, mas só renasce daqui, só tem capacidade, digamos, de corte, um eucalipto, na ordem dos 10, 11 anos. Portanto, as pessoas até lá vão estar, enfim, sem qualquer rendimento proveniente da floresta. Mas houve industriais que perderam muitíssima hectares e hectares de floresta e nunca ninguém olhou para eles. Portanto, e esse também é um aspecto que naturalmente o país tem dificuldades. Eu compreendo isso e que não podemos chegar a todo lado na forma que queremos nem no tempo que queremos. Por isso é que eu digo, olhe-se para o ordenamento florestal, que esse é que é o verdadeiro problema daquele território, porque não temos pessoas, sem ordenamento florestal, cada vez há menos pessoas, sem empresas com trabalho qualificado, cada vez há menos jovens, porque todos os jovens que adquirem informação saem daqueles territórios, porque não têm lá enquadramento. Não há enquadramento lá, não há trabalho para eles. Raras exceções, não, um serviço público. Porque, de resto, todos saem daqueles territórios, todos. E, portanto, temos também, acho que o Governo, os senhores deputados, a Assembleia da República, enfim, todos nós,
tem que olhar para esta situação e olhar para o interior com olhos de que é a parte integrante do país e que não pode estar, digamos, abandonada também um pouco à sua sorte. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Mendes Lopes. Sr. Deputado, para prosseguir. Voltando à questão das segundas habitações, também é importante essa temática da floresta e da agricultura, naturalmente que também queria questionar sobre isso. Mas já aqui eu disse que nenhuma Câmara Municipal exerceu pressão sobre o Conselho de Gestão. Mas quero-lhe perguntar se alguma vez sentiu, naturalmente que os processos já iam adiantados, mas por parte da tutela alguma pressão que condicionasse aquilo que fosse a atribuição dos fundos ou a avaliação em termos das perdas que as vítimas tiveram? Para responder. Eu penso que refere tutela, governo. Não. Nunca nenhum governante falou comigo. Nunca. Sr. Deputado. Relativamente ainda às segundas habitações, nós tivemos aqui um Sr. Presidente, salvo foi o Sr. Presidente de Câmara de Figueiró dos Vinhos, que disse que desenvolveu por sua auto-iniciativa, naturalmente, como muito bem eu disse, os municípios têm autonomia para também eles desenvolverem os investimentos que muito bem entenderem e que quiseram utilizar, até por um recurso que lhe foi disponibilizado pelo Governo, para apoio às segundas habitações e que ninguém quis. E com isto quero lhe dizer se, com todo este processo de enxovalhar a honra destas vítimas, conhece alguém que, tendo perdido a sua habitação ou tendo perdido bens, preferiu ficar com a perda do que candidatar-se a um processo que estava muito mal visto e passar também ele com o selo e com o crivo de se tornar ali também um aproveitador e um burlão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Engenheiro Mendes Lopes. Sr. Deputado, o que eu lhe posso dizer é que eu acho, eu não tenho conhecimento que haja nenhuma candidatura que tenha, pelo menos no meu tempo, digamos que tenha aparecido relativamente a novo pedido de apoio para o efeito. Eu penso que até as pessoas até tinham receio já. Pronto. Penso que havia esse receio porque isto era tudo considerado como todos do mesmo sítio, ou seja, toda a gente aproveitadora, enfim, e isso criou um estigma nas próprias populações, porque tudo isto, digamos, criou ali um mal-estar grande entre as pessoas, porque eram consideradas, enfim, pessoas que se tinham aproveitado da boa vontade dos portugueses e tudo, e quando não foi isso, as pessoas procuraram, enfim, salvaguardar no mínimo os seus interesses e enfim, do pouco que tinham, porque havia pessoas que tinham muito pouco. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado João Dias. Era mesmo isso, Sr. Engenheiro, que eu queria questionar. É se entendeu que pessoas, por receio, não se candidataram. Sr. Engenheiro? Sim, é a minha opinião sobre o Sr. Deputado. Eu não posso, mas a minha opinião é que sim. Não é um facto, mas é uma opinião. Sr. Deputado, faz favor para prosseguir. Tenho muito pouco tempo, mas quero só questionar. Identifica todo o processo, naturalmente, que há sempre espaço para melhorar, mas identifica algum erro e que poderia ter sido corrigido? Refere-se quanto ao Revita. Sim. Repara, o modelo que foi desenhado poderia eventualmente, aliás, eu acho que a Comissão Técnica devia, face àquela dimensão, devia ter um caráter quase profissional. Ou seja, estar dedicado... A Comissão Técnica não estava dedicada exclusivamente àquilo. As pessoas tinham os seus trabalhos e também pertenciam à Comissão Técnica. Nós encontramos nas reuniões da Comissão Técnica, porque cada um estava no seu espaço e no seu local, afastados. Uns estavam em Coimbra, outros estavam... Ou seja, eu penso que uma catástrofe dessa exigia ali, digamos, a concentração de uma equipa quase profissional para se dedicar àquilo, porque aquilo, o volume de trabalho era bastante grande. O Revita tinha cerca de 99 casas, enfim, havia bastante trabalho e tudo isto feito com a prata da casa, com os municípios na parte dos seus técnicos e nós, eu também era técnico, no fundo não deixava de ser técnico também do município, também colaborei na fase inicial dos incêndios, eu estive no levantamento dos incêndios iniciais, na parte do levantamento para a Câmara, na altura, para a Câmara Municipal.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado. Só questionar-lhe, naturalmente, que a CCDR fez o seu trabalho. Nós tivemos aqui a audição do ex-presidente do IRU, que entende, e até parecia algo, de certa forma, entre aspas, ofendido por não ter tido o envolvimento que achava que deveria ter tido, embora o IRU também tenha rabos de palha, porque em situações de incêndios, de recuperações de habitações, como é o caso da Madeira, também não respondeu adequadamente e houve falhas. Mas entende que se houvesse um processo mais centralizado, poderia ter melhor, ou seja, agilizado e otimizado este processo? Para responder. Sr. Deputado, eu, como lhe disse, eu estive no levantamento dos incêndios no terreno. No início, eu andei 2 semanas sem trabalhar diariamente, seguido. Portanto, nem sem fins de semana, sem sábados, sem domingos. Andei dois fins de semana com uma equipa, a coordenar uma equipa a fazer o levantamento no terreno. E também lá andava o IRU. Andou o IRU connosco. Pessoas excelentes, bastante colaboradoras, e eu combinei com o representante do IRU, portanto, isto penso que era um domingo, nós acabamos no domingo, que nesse domingo à noite, eu não posso precisar do dia, mas foi logo 2 semanas a seguir ao incêndio. Enfim, foi um domingo, e eu disse ao colega do IRU, e disse, olha, vamos sentar para cruzar toda a informação que tu tens aí, com a minha, para ver se tudo bate certo, se não há aqui lápis, tu tens indicado primeira habitação, eu tenho aqui segunda vez. Liguei-lhe, olha, então não nos encontramos. Opa, olha, temos que ir para Lisboa. Já recebi ordens do meu chefe, temos que desaparecer. Foi assim. E o chefe manda? E eu nem sabia quem era o chefe, nem conhecia o chefe. Ele disse-me, olha, tenho que me ir embora, já não consigo fazer nada, porque recebemos ordens de marcha, temos que ir embora. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado, nós é que não temos que ir embora. Pretendo terminar com algum esclarecimento, ou voltaremos na segunda ronda. Dou assim a palavra ao grupo parlamentar do CDS, ao Sr. Deputado João Almeida. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Sr. Engenheiro António Manuel Mendes Lopes, agradecer os esclarecimentos que já deu, mas sinceramente neste momento não tenho mais nenhuma questão para lhe colocar. Acho que já deu esclarecimentos suficientes e alguns, se calhar, até para além daquilo que é objeto da Comissão e, portanto, agradeço, mas não tenho nenhuma questão para lhe colocar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu acho muito bem que não tenho nada aqui a achar, mas compreendo todas as posições. Só não quero que os nossos depoentes se sintam menos considerados por isso. É bom sinal. É sinal que já respondeu tudo o que era possível dentro daquilo que é o seu conhecimento. A palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado José Rui Cruz. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e o Sr. Engenheiro António Manuel Mendes Lopes. Agradeço-lhe tudo aquilo que já nos trouxe aqui hoje, que já foi muito, todas as questões que já esclareceu, e gostaria de lhe colocar também aqui algumas questões que gostaria também de ver esclarecidas. Como sabemos, estes incêndios de 2017, os primeiros de 2017, porque depois, como disse bem, tivemos posteriormente, bem perto também, os incêndios de outubro, e estes foram, de facto, aqueles que ninguém estava mesmo preparado, porque aqueles que aconteceram 4 meses depois tiveram estes como exemplo que permitiram gerir de outra forma os incêndios 4 meses depois. Sr. Engenheiro, o que há pouco nos foi dizendo aqui sobre aquilo que correu bem, coisas para as quais não estávamos preparados, acabou de nos dar aqui alguns dados que eu gostaria, que não foram ainda muito referidos, e não vou repetir aquilo que já foi aqui esclarecido. Gostaria que nos esclarecesse aqui algumas questões. Chega ao Revita, acompanhou todo o processo desde o início, como bem disse, mas chega ao Revita com funções mais exigentes, mais ou menos um ano depois dos incêndios, e agora o PCP colocou uma questão que tem a ver com o IRU. É exatamente algumas declarações de um dirigente do IRU que fazem desencadear alguns dos procedimentos que levam a todo um conjunto de informações da comunicação social e que depois o seu trabalho, basicamente, incide sobre aquilo que são as declarações que levam um conjunto de... e que aquilo que acabou por dizer, que leva para a praça pública Pedrógão por maus motivos e que depois leva também a que os incêndios de outubro diminuem aquilo que foi a generosidade dos portugueses, porque achavam que os meios
aquilo que foram os donativos dos portugueses foram mal utilizados nestes incêndios e, como tal, em outubro já não houve a mesma generosidade. E o que lhe pergunto é, acha que foi importante o trabalho que o IRU fez naqueles dias que esteve em Pedrógão? Sr. Engenheiro, para responder. Sr. Deputado, na prática, acho que não. Porque quando eu tive necessidade de confrontar os dados tirados pelo IRU, o IRU também andava a tomar notas, nós tínhamos os mapas que íamos anotando. E era suposto que nós, no final do processo, fizéssemos a conferência para ver se estava tudo a bater certo. Ora, quando eu precisei desse apoio do IRU, o IRU desapareceu. Veio por ordens, dizia-me ele, olha, o chefe mandou-nos regressar. Portanto, o chefe, supostamente, então era o Sr. Arquiteto Vitor Reis, que eu até desconhecia. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. O relatório do IRU dizia que existiam 155 habitações permanentes danificadas para os incêndios. Conhece este relatório e sabe que o número é francamente diferente da realidade e daquilo que foi verificado. Estes 4 ou 5 dias que o IRU esteve no terreno, para alguém que não conhecia o terreno, é manifestamente evidente de que era impossível, no estado em que ficaram as habitações, uma equipa reduzida num tão vasto território, com tão grande nível de degradação, conseguir fazer um apuramento rigoroso, mesmo sendo para o efeito que se pretendia, que era avaliar a dimensão para se poder calcular a forma de intervir no território. Significa isto que o levantamento foi muito por cima e sem grande rigor. Confirma. Sr. Engenheiro, por favor. Eu esteve no levantamento de Figueiró dos Vinhos, só no município de Figueiró dos Vinhos, portanto não sei falar, não sei o que é que se passou relativamente ao município de Castanhedo e de... Nós tivemos sempre, a relação com a equipa do IRU foi sempre cordial e perfeitamente normal dentro daquilo que era o âmbito do nosso trabalho. Naturalmente, eu não sei que dados é quantos... Vamos ver. Eu não fiz conferência de dados. Quando nós tínhamos combinado com o colega do IRU, era fazer conferência de dados, ou seja, saber o que é que cada um tinha identificado como primeira habitação, embora nós andávamos no mesmo sítio, mas a escrever, podia haver um lapso, e eu queria fazer essa conferência de dados com o IRU. E o IRU não fez, eu não consegui fazer essa conferência. Portanto, admito, porque depois houve situações que apareceram além dessas. Depois, logo nos dias a seguir, as pessoas, porque as pessoas não estavam, a maior parte das pessoas nem estavam, assim, tinham fugido. As pessoas tinham desaparecido. Nós tínhamos dificuldade até às vezes de identificar o nome do dono da casa, porque as pessoas, enfim, não havia ninguém, são pequenas aldeias, não sei se estão a ver a dimensão daquilo, são pequenas aldeias que vivem lá 3 ou 4 moradores ou 5, e as pessoas fugiram para a casa dos filhos, deixaram aquilo. E nesses dias que nós passávamos não estavam lá. Só passado 2 ou 3 dias é que depois souberam que a Câmara que andou lá, uma equipa andou lá a levantar, é que vieram ter connosco a dizer, olha, mas a minha casa também ardeu. E já o IRU lá não estava. O IRU já tinha desaparecido. Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Deputado, faz favor. Neste período de levantamento, depois as coisas foram evoluindo, era preciso criar então um instrumento que respondesse a todo o conjunto de donativos que foram sendo feitos e foi então criado o Revita. Esse Revita permitiu então que houvesse aqui a organização por forma a intervir naquilo que era importante e o Fundo Revita teve a capacidade para intervir em 99 casas de primeira habitação. Depois houve também um conjunto de outras entidades que interviram, cada uma num conjunto de habitações que permitiu, no total, serem mais de 250 habitações. O que eu lhe pergunto é, como é que foi feita a coabitação entre quem intervém onde? Sr. Engenheiro Mendes Lopes, faz favor. Sr. Deputado, eu não lhe sei dizer, mas com toda a franqueza, não lhe sei dizer porque eu não estive nessa fase. O meu trabalho acabou com a entrega, digamos, do apanhado dos incêndios. E eu deixei de estar nessa fase, porque também tinha uma divisão para organizar e não podia estar, digamos, não estive nessa fase. Ou seja, essa fase passou-me completamente ao lado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado, para prosseguir. Nesse ano que esteve à frente do Revita, à frente, integrado dentro do programa, o que estava em cima da mesa, basicamente, eram questões de legalidade dos processos que estavam em curso.
No fundo, era preciso verificar se aquilo que era tido, portanto, aquilo que era a pressão da comunicação social correspondia ou não à verdade dos factos. E foi isso que o senhor, enquanto membro da Comissão, membro do Revita, se permitiu fazer. E também aquilo que foram processos que seguiram pela via judicial, houve que esperar essas decisões e, com base nessas decisões, atuar. E o que eu lhe pergunto é, depois de todo esse processo, do total das 99 casas, o total, chegámos a um apuramento de casas que oferecem algumas dúvidas, 8 casas, certo? E dessas 8 casas ainda pode haver algumas que, afinal, podem também não ter problemas, o Tribunal assim o dirá. É assim, não é? Sr. Engenheiro, faz favor para responder. Exatamente, Sr. Deputado. Foram, digamos, acusadas 8 casas nesse universo das 200, porque a União das Misericórdias e a Fundação Calouste, o Gulbenkian e a Caritas tinham um protocolo de fundo de Revita, ou seja, seguiam a tramitação do Revita. Embora que financeiramente tinha a sua gestão própria, nós nunca intervimos em termos de gestão dos fundos de cada um dessas instituições, mas seguiram o protocolo, ou seja, na altura seguiram o mesmo protocolo do Fundo de Revita. E, portanto, neste universo todo, das casas todas, o Revita apenas teve enfim, naturalmente o ideal seria 0, obviamente, mas foram 8 casas naquele universo das 40 e tal casas, na altura, aqui na comissão de inquérito, que o senhor arquiteto Vitor Reis veio demonstrar que haviam 40 e não sei quantas casas, era 46 ou 47, não sei exatamente quantas é que são, mas sei que era qualquer montante, qualquer valor nessa ordem. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado, para prosseguir. Senhor Engenheiro, essa intervenção e nesse momento do Sr. Arquiteto Vítor Reis consegue encontrar algum motivo que justifique esta intervenção naquele momento do processo? Sr. Engenheiro, para responder. Eu não sei, eu só sei que ele circunscreveu apenas ao município. Portanto, é o facto que eu consigo saber. Ele circunscreveu-se apenas ao município de Adorão Grande. E, portanto, agora, outras questões não sei dizer. Sr. Deputado. Sempre que estavam em causa verbas do Fundo Revita, o contrato era sempre efetuado entre a empresa, entre a família e a empresa. O Revita funcionava basicamente como uma entidade que pagava, havendo anteriormente a validação, a fiscalização, o acompanhamento de todo o processo. Portanto, tudo isto funcionava de forma automática e normal, e era assim com todos os casos, e o processo funcionou globalmente bem. A CCDR teve também aqui sempre um papel de acompanhamento, de proximidade com os municípios e com o Fundo, e funcionou sempre tudo dentro da normalidade. Estava a perguntar, Sr. Deputado. Faz favor, para responder, Sr. Engenheiro. Assim foi, Sr. Deputado, assim foi. Tudo funcionou no tempo em que lá estive, com total normalidade, à exceção, temos que andar, digamos, a ver essas questões, mais do foro jurídico, que eu pensava que nem ia para essas... Quando aceitei ir para o fundo, pensei que era uma questão mais técnica que iria desenvolver, acabei por me enganar e digamos, daí o meu cansaço ao fim do ano, já de analisar tantos processos. Eu peço desculpa, Sr. Presidente, eu fiz a pergunta meio afirmação, porque nos incêndios de outubro eu estive próximo deste acontecimento na minha região e era assim, a CCDR tinha uma grande proximidade com os municípios e com os processos e eu acompanhei alguns de perto e era exatamente assim que acontecia e funcionou tudo muito bem e dei conta e notei que, ou pelo menos não dei conta da presença do IRU e como eu, todos os cidadãos da minha região não deram conta da falta que o IRU fez porque os processos correram todos bem, se calhar aqui houve excesso de IRU ou de algumas pessoas do IRU eventualmente, e não do IRU, de algumas pessoas do IRU que tentaram tornar o processo mais complicado. E eu tenho a agradecer-lhe os esclarecimentos que trouxe aqui a esta Comissão, felicitá-lo por isso, agradecer-lhe os contributos que nos deu. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à segunda ronda, aqui a ouvir hoje o nosso engenheiro jurista, por obrigação de função, a palavra ao grupo parlamentar do PSD, a Sr. Deputado Olga Silvestre. Sr. Deputada, faz favor, segunda ronda. Recordo aos Srs. Deputados que a intervenção até ao máximo 5 minutos serão seguidas. Eu pedi ao Sr. Engenheiro que fosse registrando, porque a resposta é global, no final, a todos os grupos parlamentares inscritos. Sr. Deputado Olga Silvestre, faz favor, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. E começando por referir o seguinte.
Eu gostava que o Sr. Engenheiro tivesse sido tão diligente no acompanhamento dos processos e da atribuição dos apoios no âmbito do IRU, enquanto membro do Conselho de Gestão, como foi no acompanhamento no âmbito do Conselho de Gestão do Fundo Revita, peço desculpa, enquanto foi e que demonstrou aqui, quando foi questionado pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, no acompanhamento da matéria vertida no relatório do IRU. E posto isto, quero também aqui dizer que o PSD reconhece a importância das segundas habitações, a importância quer a nível económico, quer a importância para a coesão social e territorial da região do interior, e nesse propósito isso aqui nunca foi colocado em causa. O que é colocado aqui em causa, na opinião do PSD, ou no entendimento do PSD, é a transparência ou a falta dela na atribuição dos apoios, a justiça ou a falta dela na distribuição dos apoios, a equidade ou a falta dela na distribuição desses mesmos apoios. Isso sim é o que está aqui em causa e é o que importa apurar. Depois também referir, Sr. Engenheiro, que quanto à agricultura, o Tribunal de Contas, no seu relatório, refere que os apoios foram efetuados. Aliás, houve uma comparticipação de 58% do IRU que foi para a agricultura, só que há um senão, que é não ter havido, pelo Revita, peço desculpa, não ter havido controle na atribuição desses apoios e na fiscalização desses apoios, como houve, por exemplo, para o caso da atribuição dos apoios às casas de habitação. E eu pergunto-lhe se concorda que não houve efetivamente esse controle na atribuição dos apoios agrícolas no âmbito do Revita. Depois também perguntar se em algum município foi criado um parque de recepção de produção linhosa. O Governo, na sequência desses incêndios, anunciou vários apoios para melhorar a prevenção, o alerta, o socorro, a capacidade de combater as chamas e o reordenamento da floresta. A pergunta é se isto efetivamente aconteceu, se na zona do Pinhal Interior e concretamente em Figueiró dos Vinhos houve essa intervenção no reordenamento da floresta. Decorridos 3 anos, Figueiró dos Vinhos está preparado para evitar uma nova tragédia semelhante à que aconteceu? Em todo o processo que envolveu o Fundo Revita e de acordo com a sua participação e tendo sido um membro ativo no Conselho de Gestão, pergunta-se se alguma coisa efetivamente correu mal. Se sim, o que é que correu mal? E também gostaria que nos dissesse que lições poderemos tomar para o futuro para evitar que uma tragédia como esta venha a acontecer e que ensinamentos podemos tirar para o futuro, pois na distribuição dos apoios do Estado na sequência de uma eventual, que esperamos não aconteça, tragédia venha a acontecer. Termino dizendo que, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecemos muito a sua disponibilidade e a sua participação aqui hoje como depoente. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado dispensa. Ao Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro, de facto já abordámos aqui algumas das matérias, mas importa em concreto também esclarecer aqui alguns aspectos. No âmbito da agricultura e da floresta foi criado um modelo de apoio que assentava em determinadas categorias, 3 delas, até aos 1.053 euros, um apoio concedido pela Segurança Social. Entre os 1.054 euros e os 5.000 euros, um apoio relativamente às perdas da agricultura e não só, também noutras áreas, concedido pelo Revita e, acima disso, candidaturas ao PDR 2020, ou seja, a medida 622 da Política da Agrícola Comum. Aquilo que nós identificámos e aliás, na altura solicitámos ao Governo
que fossem criadas até outro valor, principalmente na perda superior aos 5.000 euros nas ajudas que tinham um processo simplificado, ou seja, bastava as pessoas candidatarem-se e tinham o apoio simplificado, que era até 5.000 euros, nós solicitámos na altura, recordo-me perfeitamente que era até 10.000 euros. Quando nós sabemos que muitas vítimas perderam valores substancialmente superiores aos 5.000 euros, mas teriam que candidatar-se a um processo mais burocrático, que obstaculizava até com questões de inscrição nas finanças e tudo mais, que muita daquela pequena agricultura e agricultura familiar não tinha condições para o fazer. Ou melhor, não o fariam porque não tinham essa necessidade, não faziam daquilo agricultura de produção. E nesse sentido, questionar-lhe se conhece quem tenha tido perdas superiores a 5.000 euros, mas tendo em consideração que sabia de antemão que os 5.000 euros eram um processo simplificado, então preferiu perder alguma da reposição em termos do apoio, ficando pelos 5.000 euros e tendo assim essa perda. Se também conhece alguém que tenha, pelo dano e pela perda que teve em termos daquilo que era a sua exploração ou a sua produção, tenha abandonado a agricultura, tenha abandonado a mesma produção florestal. E naturalmente que nós temos aqui uma situação que só contribui para a desertificação daquele território, nomeadamente o abandono. Relativamente também a uma situação que nós também achamos que é fundamental, tem a ver com o apoio aos agricultores, aos produtores florestais, aos produtores pecuários. E isto insere-se muito nas medidas, nas políticas e opções políticas que foram sendo seguidas por sucessivos governos, e onde o PSD tem claramente responsabilidades, nomeadamente no que tem a ver com o desmantelamento do Ministério da Agricultura, com a retirada das extensões rurais do apoio técnico aos pequenos agricultores, e aquela zona, uma zona de pequenos agricultores, que é fundamental terem apoio técnico para saber, em termos científicos, em termos daquilo que eles precisam, das melhores técnicas, dos melhores procedimentos para a sua produção, e nomeadamente até das zonas agrárias, mas que não é só o PS que tem que ter responsabilidades, o PS também tem responsabilidades porque também tinha tido tempo para ter recuperado muito desse investimento e não o fez. Portanto, aqui as culpas são partilhadas, uns porque tiraram, outros porque podiam ter dado e não deram. E, nesse sentido, também quero saber qual seria o papel se estes agricultores tivessem outras condições em termos de apoio técnico para ter as suas produções, acesso à informação e às práticas mais atualizadas. E nesse sentido, deixar-lhe aqui também só uma questão. No global, a apreciação que nós fazemos é esta, e temos dito aqui já por diversas vezes. Relativamente aos apoios, entendemos que foram as perdas que se ajustaram aos apoios e não os apoios que se foram ajustar às perdas que as pessoas tiveram. Ou seja, não foram os apoios que foram ao encontro das perdas que as pessoas tiveram que ser as perdas que foram reduzidas, que abdicaram daquilo que tinham por direito e ajustar-se aos apoios que eram mais reduzidos. Se entende também, se concorda com esta apreciação que o PCP faz, das perdas terem sido ajustadas aos apoios que foram, em muitas das situações, bastante complexos em termos do seu acesso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Joana Bento. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Engenheiro em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudar a sua exposição inicial pela clareza do contexto dentro do âmbito desta comissão, e a minha intervenção não vai no sentido de obter de si o que é que acha de muitos assuntos que não teve a ver com a sua função, porque de facto acho que não ajuda ao âmbito desta comissão de inquérito. Queria-lhe dizer que falou que por razões humanitárias houve aceleração do processo. Eu entendi como uma forma de que houve processos que foram simplificados. E isso também resulta daquilo que é o próprio Fundo Revita no apoio simplificado, por exemplo, para prejuízos declarados entre os 1.053 euros e os 5.000 euros em termos de apoios à agricultura. E, portanto, entender isso, a sua afirmação como sendo de simplificação. E queria lhe perguntar se participou diretamente na atribuição destes apoios
agrícolas e com que base os mesmos eram atribuídos. Depois, neste ponto, se houve alguma comunicação de alguma entidade ou pessoa, ou um cidadão, de alguma irregularidade ou até de uma junta de freguesia, se houve alguma irregularidade neste ponto. Se tem ideia também nesta questão do apoio simplificado do Fundo Revita, se houve que quantos beneficiários foram contemplados neste tipo de apoio. Fala que houve um alarido e que isso prejudicou as pessoas, nomeadamente no acesso, que limitou o acesso, ou que as pessoas tinham receio de se candidatar ou de pedir apoios. Isso ocorreu só nas habitações, só na questão agrícola, na parte florestal. Houve alguém que deixou de pedir apoio em virtude desse alarido e para não cair nessa suspeição que retratou. Sabe quantas casas estão indiciadas e quantas são do Fundo Revita? Sabe quantas casas tinham seguro e estas foram apoiadas pelo Fundo Revita? E questiono se ainda se houve alguma medida preventiva da sua parte, alguma comunicação a outras entidades, nomeadamente privadas e que estavam no terreno, para que houvesse alguma suspensão de pagamentos, porque havia o Fundo Revita, mas também haviam entidades a título particular que estavam no terreno e não sei se houve essa comunicação e gostaria de saber. E, por último, sabe-se, ou entende, neste caso é a última, que o Fundo Revita foi um instrumento importante no sentido de possibilitar fazer uma boa gestão dos donativos, mesmo que em relação às entidades privadas essas tenham sido de forma facultativa. E, por último, agradecer a sua participação e o seu depoimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Engenheiro Mendes Lopes dispõe de 13 minutos para responder a este conjunto de perguntas, com alguma tolerância, obviamente, à mesa. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, respondo à Sra. Deputada Olga Silvestre. Eu espero, digamos, tentar seguir aqui o roteiro das perguntas que me fez, mas eu, enfim, poderei ter que lhe pedir algum apoio eventual se, porventura, me desviar aqui daquilo que é, digamos, a sua intenção ao questionar-me. Falou-me na questão da equidade dos apoios. Equidade é tratar tudo por igual. Não sei se é esse o sentido que eu queria dar, se tratar tudo por igual. Ou seja, eu penso que as coisas foram tratadas dentro da proporcionalidade dos meios que havia em face dos pedidos existentes. Esse, penso que foi o critério que presidiu a toda a questão do Fundo Revita. Fazer face às necessidades em função dos meios existentes. Portanto, naturalmente, as necessidades eram grandes, ainda são grandes, continuam a ser grandes e, portanto, os meios ainda, naturalmente, não são suficientes, mas o Fundo procurou, em todo o momento e no período em que eu lá estive, digamos, corresponder dentro das suas funções. Das funções para que foi criado, ou seja, apoiar, digamos, os prejuízos provocados pelo incêndio de 2017. Controlo dos apoios à agricultura, perguntou a Sra. Deputada. Sra. Deputada, eu não estive na fase dos apoios à agricultura, eu venho muito depois, ou seja, os apoios à agricultura presumo que estejam logo nos 2, 3 meses, logo a seguir ao incêndio. Portanto, todos os apoios são feitos nesse período, não posteriormente. Eu não estive, já nem sequer em sede de Conselho de Gestão, discutimos apoios à agricultura. Tudo isso fazia parte, no meu mandato, fez parte do passado e, portanto, não tive nenhum contacto relativamente a pedidos de apoio nessa matéria. Falou-me também na questão do apoio logístico. Penso que falou, peço que me confirme, Sra. Deputada, apoio logístico, foi o que me falou. Tenho aqui anotado apoio logístico. Falou-me... Deputada, para esclarecer. Obrigada, Sr. Presidente. Não, eu falei, sim, tem a ver com o logístico, mas no parque da recepção da produção de minhoca. Muito obrigado. Em Figueiró dos Vinhos eu sei que houve um parque da recepção de madeiras.
Nos outros concelhos, sinceramente, não sei, porque também não era uma questão do meu âmbito, mas sei que Figueiró dos Vinhos houve um local onde havia recepção, uma antiga serração, que foi um local de recepção de madeiras provenientes dos incêndios. Agora, em que moldes era gerido, como é gerido, eu não sei, mas que existiu. Reordenamento florestal. Sr. Deputado, este é o ponto fundamental de toda esta questão. O reordenamento florestal tem que ser pensado com urgência e acho que é uma necessidade imperiosa nacional, quer ao nível do ambiente, quer ao nível até económico. O eucalipto continua a ter o seu espaço, nós não podemos diabolizar o eucalipto, mas tem que ser ordenado e enquadrado com barreiras de proteção, enfim, que reduzam, digamos, o andamento dos fogos, de modo a que as populações, também todas as manchas envolventes às populações, devem ter árvores que impeçam o desenvolvimento do incêndio. Portanto, esse acho que é o grande trabalho que este Governo, outros governos que virão, terão pela frente. E também tem outro trabalho muito grande que estão agora a começar, que é a questão do cadastro. O cadastro também é fundamental nessa matéria. Se Figueiró dos Vinhos está preparado para uma nova tragédia. Sra. Deputada, se as condições se mantiverem nos moldes que vêm do passado, pois nem Figueiró dos Vinhos, nem Pedrógão Grande, nem Castinha de Pera, nem Penela, nem Lousã, nem Miranda do Corvo está preparado, nenhum concelho da região do Pinhal está preparado para estas situações. Porque, verdadeiramente, hoje, as coisas acontecem com uma velocidade estrondosa. Estrondosa. Aliás, um incêndio, eu tenho, e peço desculpa para vos dar uma noção clara do que foi o incêndio. Foi um sábado, eu estava a trabalhar no meu escritório, no meu gabinete, e eram 6 horas da tarde, venho à rua, olho para o céu e vejo tudo preto. Tudo preto. Não se via. Disse, mas o que é que se está a passar? Era uma escuridão total. O sol tinha desaparecido, parecia noite. Em pleno verão, às 6 da tarde, noite. Uma ventania, daí a meia hora, uma ventania, uma coisa monumental. Monumental. Eu digo, mas o que é isto? Pá? Isto é uma coisa normal. Eu nunca tinha visto uma coisa assim. Nunca tinha visto. Portanto, aquele incêndio teve fatores altamente adversos, condições extremamente, enfim, que eu não sei porque não sou da área, naturalmente, mas teve ali fenómenos estranhíssimos. Ou seja, passado uma hora, o vento era a força do vento devido à movimentação das massas de ar quente, aquilo, se a pessoa estivesse na rua, era barrida pela força do vento. Eu vi isso. Eu via o vento, as árvores, havia árvores de algum porte, quase que bregavam e batiam. Foi uma coisa terrível. Ou seja, isto foi de uma dimensão que, porventura, enfim, não há, só quem lá esteve no terreno e se apercebeu verdadeiramente da dimensão do problema. Mas pronto, desviei-me aqui, com a emoção, desviei-me aqui da pergunta da senhora deputada, eu vou-me recentralizar. Se Figueiró dos Vinhos, de facto, portanto, penso que já respondi, quer dizer, temos que alterar as condições hoje, de facto, da floresta. Porque sem isso, de facto, corremos, sério, porque mantendo a monocultura, tal como está instalada, mas não é em Figueiró dos Vinhos, é em Figueiró dos Vinhos e toda a região. Portanto, temos que, no meu ver, naquilo que é o meu sentimento, porque também sou autarca num concelho vizinho e, portanto, falo isso muitas vezes a nível da Assembleia Municipal de Penela, da qual eu sou membro, e que tenho várias vezes me debatido dentro desse âmbito, porque é um concelho também que tem uma grande parte florestal e, portanto, digamos assim, é um tema que me é caro, pessoalmente. O que correu mal... O que correu mal foi ter havido o incêndio. Esse foi o grande mal. A partir daí, foi todos a tentar fazer o seu melhor. Ainda pudessem fazer o seu pior, mas foi todos a tentar fazer o seu melhor. Tentar ajudar, tentar colaborar, tentar mitigar as dificuldades. Foi isso. A minha sensação, eu sou natural do concelho de Penela, nem sou natural de... Mas eu vivo em Figueiró dos Vinhos e considero-me um figueiroense.
Considero-me um figueirense. Também um panelense e um figueirense. E, portanto, eu considero que aquela gente, todas as pessoas tinham responsabilidade de se envolver de uma forma extraordinária. Extraordinária. E eu vivi aquilo de perto. E bem sei o envolvimento das pessoas, a dádiva, a entrega. E às vezes eu, perante às vezes as situações, fico consternado com aquilo que às vezes a imprensa, de forma até leviana, fala das pessoas, enfim, criando-lhe um anátema de aproveitadores, enfim, quando as pessoas, coitadas, foram vítimas. Elas foram as vítimas. Sr. Deputado, eu não sei se tem alguma questão mais que não sei, eu tentei, não sei se... Não, eu penso que acabei aqui na minha lista. Então, ia responder ao Sr. Deputado João Dias. Na questão do Fundo Revita, na questão do apoio do Fundo Revita aos apoios agrícolas, que me perguntou. A minha convicção, naturalmente não falei com nenhum colega do Fundo Revita relativamente a esta matéria, com certeza terão uma oportunidade de falar com eles na primeira pessoa, porque se calhar, com certeza, não sei se foram convidados a vir aqui à Comissão de Inquérito, poderão-lhe perguntar, porque quem estava nesse momento, penso que nessa fase da entrega, seguramente o Dr. Rui Filhais, seguramente o Dr. Joaquim Guardado, que estão desde o início no fundo, e não sei se à época seria o ex-presidente da Câmara Municipal de Castanheira de Pera, se seria já o senhor Presidente, atual Presidente da Câmara Municipal de Torrão Grande. Eles poderão, digamos, justificar as razões, digamos, quais verdadeiramente as razões que estiveram subjacentes ao Fundo Revita apoiar dar este apoio à agricultura. A minha convicção é que, por uma razão de celeridade, de rapidez, porque as pessoas estavam sem nada, ficaram sem nada, ardeu tudo. As pessoas que tinham alguma atividade agrícola, enfim, as suas coisinhas da agricultura, desapareceu tudo. Ficaram sem nada. E, portanto, acho que foi uma forma que os responsáveis, à época, que tinham que decidir estas matérias, encontraram de ser uma forma mais célere de dar esse apoio às pessoas. É a minha convicção pessoal que terá sido isso. Naturalmente, o controle sobre essa matéria, penso que o Revita, e tenho a certeza que o Revita tem lá identificado exatamente a quem deu e quanto deu. Isso, penso que isso está e que naturalmente também deve ter sido coordenado com a agricultura, enfim, para não haver, julgo eu, para não haver duplicação de apoios. Portanto, tudo isso deve ter sido coordenado. Mas eu não estive nessa fase e, portanto, não sei responder com exatidão relativamente a essa situação. Eu não conheço, por acaso não conheço ninguém, também como não tenho lá, enfim, poderia conhecer, mas não conheço ninguém que tenha necessidade de apoios acima dos 5.000 euros, mas admito que sim. E também admito perfeitamente que as pessoas não tenham recorrido às candidaturas, porquê? Devido à burocracia e também devido à baixa literacia que as pessoas têm. Porque às vezes também é um impedimento, às vezes nem é o fazer a candidatura, é a dificuldade que as pessoas têm até de pedir ajuda nessa matéria. E, portanto, também penso que isso também foi um pouco, porventura, limitador. Eu não sei exatamente, não tenho levantamento, eu não fiz levantamentos agrícolas, havia outras equipas que fizeram os levantamentos agrícolas, não tenho ideia, digamos assim, da dimensão dos apoios que foram dados, nem do número de pessoas a quem esses apoios chegaram, mas, enfim, em tese, parece-me também que porventura, devido à candidatura do PR, depois tornava-se mais morosa, com outro nível de exigências, naturalmente, e isso as pessoas preferiram, digamos, com certeza, porventura, socorrer-se daquele apoio do Revita, porque era mais rápido, menos burocrático e logo, porque isso também era importante para as pessoas terem logo esse apoio, do que porventura estar à espera de uma candidatura que demoraria tempo a ser analisada, a ser aprovada, enfim, tinha um conjunto de critérios completamente diferentes. Na questão da agricultura e produção florestal, Sr. Deputado,
a agricultura ali é de uma agricultura de subsistência, não tem uma dimensão, digamos, de exploração, digamos, com capacidade produtiva, ela é mais de subsistência, mas tinha a sua importância para a subsistência daquelas pessoas. A questão florestal, sim, a questão florestal era digamos, porque o Conselho é 90% florestal. Portanto, digamos, a grande atividade económica ali ligada à terra é efetivamente a floresta. E aí houve prejuízo, porque praticamente Pedrógão desapareceu do mapa, em termos daquilo que é a sua floresta, Figueiró dos Vinhos em grande parte, Castinha de Pera em grande parte, e, portanto, digamos que foram hectares e hectares e hectares e hectares de floresta que em 3 dias, 3, 4 dias desapareceu. Portanto, e isso foi um prejuízo, enfim, incalculável para o país e para as pessoas. Porque dali sai muita matéria-prima para alimentar as celuloses existentes no país. Engenheiro, ainda falta um pouco. Enfim... se de facto foram os apoios que se ajustaram às perdas ou as perdas aos apoios. Eu penso que foram os apoios que se ajustaram, digamos, as perdas que se ajustaram aos apoios, porque a dimensão das perdas foi enorme. A dimensão das perdas foi enorme. Portanto, não havia ali, e eu também reconheço que não é fácil, digamos, cobrir toda aquela dimensão de território, de perdas ao nível florestal, ao nível agrícola, ao nível das construções. Tudo isso foi uma perda muito grande. E, portanto, dentro da disponibilidade, de facto, digamos, as perdas foram-se ajustando àquilo que é os apoios. Penso que também foi isso, Sr. Deputado. Desculpa. Não sei, penso que respondi às suas perguntas, não sei se falhei em alguma questão que me terá colocado. Respondo à Sra. Deputada Joana Brito, peço desculpa, Joana Bento. Eu, como já aqui respondi, eu não participei na distribuição dos fundos agrícolas no âmbito do Revita, não estive nessa fase, depois apareci mais tarde, não estive nessa fase. Penso que já terei mais ou menos respondido a essa matéria. O receio do pedido de apoios, pois na altura que estas coisas começaram a aparecer, e elas começaram a aparecer na imprensa logo ali assim no último trimestre de 2017, a imprensa começou ali digamos, a falar sobre as questões, as irregularidades, enfim, e isso, digamos, que pode ter gerado ali, de facto, algum receio nas pessoas, porque ao se candidatarem e, porventura, ao serem apoiados, podiam se ver envolvidos em problemas a seguir, com questões de tribunais, como está a acontecer com os tais 8 casos do Fundo Revita. E, portanto, eu penso que isso foi também esta meditização da questão das irregularidades, que, a meu ver, só 8 é que transitaram, que estão em julgamento, ou que vão ser julgadas. Dessas ainda algumas podem não ser acusadas e pode-se reverter o processo. Portanto, julgo que, apesar de tudo, o ideal seria 0, mas apesar de tudo, o Fundo não foi irresponsável, até porque nós tivemos muita responsabilidade. O Fundo, ainda assim, naquelas que pediu a indenização civil, não é a totalidade dos apoios, não pagou a totalidade do que estava contratado para pagar, pagou só uma pequena parte. Porque nós suspendemos a tempo e essa pequena parte agora ou será revertida ou será continuado o apoio, como é evidente. Mas não é a totalidade, digamos, daquilo que estava adjudicado a essas obras. É muito menos de metade. Portanto, eu sei que estes 8 casos representariam cerca de 43 mil euros.
e aquilo que estava executado em obra será na ordem dos 200 mil euros, porque nós, no meu tempo, já tudo no meu tempo, travámos todo esse processo de pagamentos. E, portanto, digamos que defendemos o fundo, e penso que era essa a nossa obrigação, defender o fundo para o fim aquele. E havendo irregularidades, o que cautelarmente fizemos foi, efetivamente, suspender esses pagamentos, e embora o fizemos porque pronto, estas 8 casas foram acusadas, digamos assim, da nossa parte, houve contenção nos pagamentos. Eu sei que me perguntou também sobre a questão das casas e dos seguros. Eu tenho aqui um apanhado, Sr. Deputado. Eu quando entrei no Fundo Rehabita, eu posso lhe dizer isto município por município. Se quiser no total, eu posso lhe dizer, olha, Pedrógão Grande, Cárias de Coimbra, 14 habitações. Cruz Vermelha Portuguesa, 5 habitações. Doadores, 8 habitações. Motengil, 5 habitações. Rehabita, 55 habitações. Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 2 habitações. Seguro, 25 habitações. SIC Esperança, que é uma fundação ligada à SIC, 15 habitações. União das Misericórdias e a Fundação Carlos Gulbenkian, que se coligaram no fundo, 25 habitações. Num total de Pedrógão Grande de 154 habitações. Na minha altura, quando eu entrei, 114 estavam concluídas, 40 estavam em execução. Portanto, já estão a ver, no momento em que eu entrei, grande parte destas habitações estavam concluídas. Grande parte, ou mais de 70% das casas estavam, de 60% das casas estavam concluídas. Castanheira de Pera, a Cáritas Diocesana recuperou 16 casas, o Rehabita 26, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 1 casa, o Seguro, portanto, obras que estavam abrangidas pelo Seguro, 6 casas, a SIC Esperança 3 casas, a União das Misericórdias e a Fundação Carlos Gulbenkian 14 casas, num total de 106 casas. Quando eu entrei, estavam concluídas 55 casas e estavam em execução 11 casas. Figueiró dos Vinhos, Cáritas de Coimbra, 1 casa, proprietário, portanto, houve um proprietário que recuperou a casa, foi um caso. O Rehabita, 18 casos. Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 2 casos. Seguro, 2 casos. 2 casas, portanto. SIC Esperança, 2 casas. A União das Misericórdias, a Fundação Carlos Gulbenkian, 3 casas, num total de 29. Concluídas quando eu entrei no Fundo Rehabita, 25, em execução 4. Poderei falar dos outros concelhos de Góis, Papilhão da Serra, embora estes já não estejam abrangidos pelo Fundo Rehabita, portanto, mas se quiser eu posso lhe dar os valores que tenho aqui, Sr. Deputado. Posso lhe dizer, quando saí do Fundo Rehabita, ou melhor, quando saí do Fundo Rehabita, como é que era o ponto de situação. Não sei se é relevante relativamente à quantidade de casas executadas e quantidade de casas por executar. Eu sei que quando eu saí do Fundo Rehabita estavam 241 casas concluídas das 259 casas. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Não há mais inscrições. Assim sendo, caminhamos para o fim da nossa audição. Eu queria, em meu nome e da Comissão, agradecer a sua presença e o seu depoimento. Há um conjunto alargado de cidadãos que há um certo dia da sua vida em que largam tudo para vir à Assembleia cumprir um dever e ajudar-nos a exercer a nossa função de fiscalização. E, portanto, por muito seja convocado e não convidado, eu agradeço a sua presença cá, o contributo, a forma generosa como depõe, por vezes com o coração ao pé da boca, mas era impossível ser de outra maneira, acho eu, e, portanto, agradecer-lhe tudo o que tinha para nos dar, percebemos que nos deu, agradecer o seu depoimento, agradecer aos seus deputados que também tudo perguntaram de relevante dentro daquilo que era o seu conhecimento, agradecer a presença da doutora Ana Lopes, lamentar que seja nestas circunstâncias, oxalá os possamos ter em circunstâncias mais favoráveis, mas o vosso depoimento foi importante e, em nome da Assembleia da República e desta Comissão, agradeço a vossa presença. Senhores deputados, como sabem, amanhã não teremos audição, que continuará na próxima terça-feira. Muito obrigado a todos mais uma vez e muito boa tarde.